Olá, esse é o mestrado profissional em ensino de geografia, o Profigel. Meu nome é Fernando Braga e, junto com o professor Leandro de Aguiar e Souza, ministramos o curso Métodos de Pesquisa Aplicados ao Ensino de Geografia. Essa é a aula 6, com o nome Educar pela Pesquisa na Educação Básica e Superior. Essa aula é uma continuidade direta da aula anterior. Vamos começar? Passando aqui pelos objetivos da nossa aula, a ideia é discutir o significado de tratar a pesquisa como um princípio científico educativo. Bom, como eu já falei na aula anterior, né, as aulas 5, 6 e 7, elas vão estar com foco em discutir o tema de educar pela pesquisa. Então esse é o nosso objetivo central aqui, tá? Fazer o esforço de educar pela pesquisa. Então, na aula de hoje, especificamente, quando a gente vai falar desse esforço na educação básica e na educação superior, a ideia é trabalhar um pouco aqui com a ideia de educar pela pesquisa na perspectiva do relacionamento com o estudante, com o aluno, e na perspectiva da formação docente, né, da formação do professor na sua licenciatura. Então, os outros dois objetivos, né, refletir sobre a necessidade de tornar a pesquisa uma parte essencial do processo de aprendizagem e, por fim, apresentar estratégias para tornar a pesquisa atitude cotidiana do professor. Bom, então, seguindo, a nossa bibliografia segue, né, a bibliografia da última aula. Tá? A gente está explorando especificamente aí as propostas do professor Pedro Demo. Então, segue aí as mesmas leituras da aula anterior. Tá? Então, duas questões centrais que a gente vai tentar explorar aqui durante essa aula. Primeiro, como desenvolver a pesquisa no aluno e depois, como desenvolver a pesquisa no professor. Então, efetivamente, essa aula está dividida, né, em duas partes, em que a gente vai tentar explorar esse tema. Tá? Então, só para fazer uma revisão básica da aula anterior, que foi uma aula para trazer os fundamentos conceituais, né, os principais aspectos conceituais da proposta de educar pela pesquisa, tá, na perspectiva do professor Pedro Demo. Temos, então, um conceito de educação, que é o processo de formação da competência histórica humana. Então, é essa a proposta que ele faz, para a gente conceituar educação, concebendo, então, que o processo educativo, e isso é fundamental dizer aqui logo de cara, ele não está apoiado na mera transmissão de conhecimento para ser absorvido por cópia ou memorização. Ele é um processo de constituição de competências, de um sujeito competente inserido na história, e a competência baseada em determinadas qualidades, né, que é possuir a qualidade formal e a qualidade política. Então, pensando na educação como um processo de formação de competência, não como mera transmissão do conhecimento para memorização e cópia, temos que a educação não é simplesmente constituída, não existe somente, não é restrita ao espaço escolar, mas a educação escolar tem a sua característica própria, tem o seu elemento distintivo e, na defesa, né, do nosso autor, a pesquisa é o elemento distintivo da educação escolar. E, nesse sentido, a educação escolar e a pesquisa vão possuir trajetos coincidentes. A gente já explorou isso na aula anterior, citamos alguns dos elementos, né, em que os objetivos convergem ou momentos em que a educação e a pesquisa se colocam contra, né, determinado movimento na sociedade, características, problemas negativos em que se deve explorar. Então, nesse sentido, educar dentro, né, do contexto escolar tem como característica fundamental usar a pesquisa. E por isso a defesa de que a pesquisa precisa ser tratada como princípio científico, trabalhando a questão do desenvolvimento do próprio conhecimento, do avanço, né, tecnológico e tudo mais, mas também como princípio educativo. Nesse sentido, para descolar a pesquisa dessa visão de que ela estaria restrita a determinados ambientes ou pessoas extremamente especializadas, só pensando
no desenvolvimento da ciência, né, da sua forma mais avançada possível, é a ideia de que a pesquisa tem um denominador básico, né, ela tem uma característica básica que também é observada no processo educativo, que o processo educativo pode se valer dessa característica, que é o conhecimento reconstrutivo. Tá? E esse conhecimento, né, reconstrutivo, o questionamento reconstrutivo, né, esse questionamento, esse ato de lidar com o conhecimento adquirido, de interagir com o que lhe é repassado, de forma a questionar e apreender esse conhecimento, não simplesmente memorizando ou copiando, mas sim reconstruindo esse conhecimento para si, lhe dando marca própria, lhe dando marca de autoria, seria a forma como a pesquisa trabalha com conhecimento. Né? Não haveria avanço se as verdades ditas a respeito de determinados elementos, se as convicções a respeito do funcionamento do mundo não fossem questionadas, fossem tomadas como verdades absolutas, né? E nunca mais se as retrabalhasse, se fizesse questionamento, experimentos visando reconfigurar as visões de mundo, reconfigurar a realidade ou avançar na compreensão de determinados fenômenos, né? Ainda sem explicação ou com explicações não verificáveis pelo esforço de pesquisa. Então, o esforço de pesquisa é sempre de fazer questionamento e de reconstruir a compreensão da realidade a partir do método. Né? Então, trazer esse elemento para o processo educativo é mais que natural. Né? Não há nada de revolucionário em propor que a educação, que a construção da competência humana se faça através desses meios. Lidar com conhecimento, o questionando e se apropriando desse conhecimento a partir de um processo reconstrutivo. Agora, essa reconstrução, alerta, né, o nosso autor, precisa ter qualidade formal e qualidade política. A formal no sentido de que esse conhecimento seja relevante e tenha a capacidade de gerar respostas efetivas e de qualidade, né, para os problemas que se colocam. Então passa por aí também a própria capacidade técnica. Né? Um cirurgião precisa ter qualidade formal para performar a cirurgia, né, e não assassinar o paciente enquanto o está fazendo. O engenheiro precisa ter qualidade formal para construir o prédio, né, para fazer os seus planejamentos e colocar em prática, né, os princípios que aprendeu e manter de pé, né, aquilo que ele entregou. Agora, precisa também, além da qualidade formal, uma qualidade política, que é a de construir uma competência que não coloque o indivíduo numa situação em que ele se sente superior e capaz de ser detentor do conhecimento. Né? Ele apreende, questiona, reconstrói e se insere na história como um sujeito autônomo, competente formalmente, mas também competente politicamente, capaz de se relacionar com o outro, capaz de construir laços de solidariedade, preocupado com o desenvolvimento da sociedade como um todo, que se posta frente às injustiças, né, que tem perspectiva moral a respeito do mundo. Então, a gente reconstrói o conhecimento para nós e nos colocamos como cidadãos competentes na sociedade, capazes também de conviver nessa sociedade, dando a nossa contribuição em termos da competência, da técnica, mas também, né, como cidadão, né, como sujeito histórico. Então, o conhecimento inovador nesse sentido, ele sempre vai acompanhar o questionamento reconstrutivo, ainda que não seja conhecimento absolutamente novo, mas a gente inova porque toma como nosso, né? Aquele conhecimento, aquela perspectiva na visão do Fernando nunca se apresentou. Então, e a ampla inovação, né? A inovação que transforma, né? Que repensa o mundo, ela também pode emergir no próprio questionamento reconstrutivo, ainda que ela não seja exigida, né, quando ele se apresenta. Esse conhecimento inovador, como eu já falei, é a alavanca do desenvolvimento, né, e ele precisa estar apoiado em sujeitos competentes, autônomos, né, e que se colocam na sociedade com qualidade política, né, para se tornar oportunidade histórica. Né. O que o professor vai colocar é que a definição básica de competência
é aquele sujeito que faz a oportunidade, mas também se faz a oportunidade, né? É fazer-se oportunidade, uma ideia muito interessante. Então, vamos trabalhar a ideia da pesquisa no aluno e depois na pesquisa no professor. E aí, de cara, é importante dizer o seguinte: os temas aqui são temas de reflexão e não receita, senão entraríamos em absoluta contradição com aquilo que estamos propondo aqui no contexto da disciplina, que aquele conhecimento que é aqui adquirido precisa ser questionado e reconstruído de forma autônoma por cada um. Então, são temas para se refletirem, são temas para serem pensados no contexto, né, de cada um que ouve, indicações, sugestões, questionamentos que precisam ser significados no contexto de cada um para que essa relação com o estudante, né, e a atuação como docente na formação da competência dos estudantes se dê da melhor forma possível. Então, por favor, né, não entendam nenhum desses 6 elementos aqui que a gente vai tentar desdobrar e também os outros 5 que a gente vai falar a respeito da reflexão sobre o professor como receita. Tá? Então, quais são os 6 elementos aqui que a gente vai tentar explorar? Mudar a forma de se relacionar e perceber os estudantes, uma mudança necessária na própria sala de aula, mudança no trabalho em equipe, estimular a procura de material, estimular a interpretação e elaboração própria e insistir na reconstrução do conhecimento. Então, pensando na perspectiva do aluno e do que é importante considerar, né, em desenvolver a educação pela pesquisa junto aos estudantes, temos aí esses 6 elementos. Então, vamos ver cada um. Então, começando aqui pela perspectiva do relacionamento com o estudante, só um parêntese, né, para já deixar claro que muitas vezes a gente vai fazer a crítica e o contraste com uma situação extrema. Que situação extrema seria essa? A de um professor e de um estudante que se colocam numa situação em que a base da transmissão do conhecimento é a memorização e a cópia. Então, o estudante está ali sentado, aguardando, né, de forma receptiva, como alguém subalterno, né, a entrada de um professor iluminado, e esse professor também baseia, né, o seu conteúdo e a sua exposição em alguma coisa que ele também copiou, né, um livro didático, né, alguma outra fonte. Ele entende que transmitir conhecimento é ofertar um material de leitura ou escrever num quadro negro alguns elementos para que possa haver a cópia, fazer uma mera explicação. Ao final daquilo, aplica-se um teste, uma prova, e se o estudante tirar uma determinada nota nessa prova, ele está... tanto o professor conseguiu, né, desempenhar o seu trabalho, transmitir aquele conhecimento, como também o estudante conseguiu romper mais uma etapa da sua trajetória escolar, desesperado para chegar até o final, né, e viver outras coisas. Então, assim, a gente pensa nesse caso extremo em que há, né, uma relação de subalternidade, em que há um professor que não se coloca, né, também como sujeito competente e autônomo no próprio desenvolvimento do seu trabalho, efetivamente é um caso extremo, né, entre esse caso extremo e uma circunstância em que educamos pela pesquisa, né, de forma plena e satisfatória, né, há, obviamente, uma série de situações. Então, só para que isso fique claro, né, muitas vezes a gente vai fazer o contraste com esse caso extremo, mas são elementos para a gente refletir, né, o quanto estamos ou não próximos disso, né? Porque alguém que se coloca na profissão dessa forma e que trata o estudante dessa forma está muito distante, né, de conseguir educar pela pesquisa. Então, nesse sentido, a primeira coisa é desfazer essa imagem do aluno subalterno, alguém que está lá só para ouvir, copiar, fazer prova, passar de ano. E ter uma outra visão sobre quem é esse estudante, né? Se trabalhamos com o estudante no ambiente escolar para formar as competências, né, para tornar ele sujeito autônomo, inserido na história, capaz, que tem qualidade, formal e política, a estratégia é pensar nele não como um receptáculo, né, como uma tábula rasa, mas como um parceiro de trabalho. E a nossa posição enquanto professores, não como alguém
investido de absoluta autoridade, né, e iluminado, mas alguém que vai promover orientação motivadora. Nesse sentido, estudante não é tábula rasa, ele não vem vazio, ele vem com motivações, ele vem com contextos culturais, e é preciso considerar essas motivações e partir delas para constituir uma obra conjunta e participativa, porque no fim a formação da competência humana não é a mera transmissão, ela é um projeto, né, que anualmente, né, semestralmente, a gente tenta desenvolver, né, com um conjunto de estudantes, né, e ao final o resultado efetivo, né, nem são os conhecimentos decorados, mas sim as competências efetivamente constituídas, né? Então essa competência ela se expressa tanto no horizonte do indivíduo, né, na condição de um sujeito histórico concreto, mas também no coletivo, no grupo, né, na turma, conjugando esforços. Então, daí vem a ideia também de que a competência é coletiva, né? Até porque ela precisa do coletivo, especialmente quando a gente fala da qualidade política, né? Agora, coletivo não existe sem individual, né? Porque se você pega um tanto de gente superficial e tenta somar ali para chegar em algum lugar, a soma das superficialidades não leva, não leva a nada muito além. Então a gente precisa, na hora de constituir competências coletivas, estimular as individuais e cada um ter a capacidade de dar a sua contribuição, né? E a gente vai até falar mais a respeito aqui da questão do trabalho em grupo, que é um elemento fundamental também para estudar, para educar pela pesquisa. Mas, fica aqui o destaque, é necessário olhar para o estudante com outro olhar, né? Pensar nele como, até a palavra aluno, né, traz esse elemento na sua etimologia, um ser sem luz, né, um ser destituído, não dá, né, não dá para pensar nele dessa forma e buscar educar pela pesquisa. Bom, o outro elemento, né, pensar na própria perspectiva da sala de aula, do ambiente, e eu acredito que aqui no caso, né, a gente está falando de ensino de geografia nesse curso, pensar o espaço da sala de aula, né, de forma a que o espaço possa refletir aquilo que a gente quer produzir, aquilo que a gente tem como objetivo, é muito fácil, né, de ser aprendido por nós geógrafos, né? A gente tem essa preocupação com o espaço, tá no cerne da nossa formação. Então, tudo vem dessa perspectiva. Se eu não olho para o estudante como um receptáculo, mas como um parceiro de trabalho, eu preciso preferir o estudante criativo, né? Não aquele estudante que senta ali, fica calado, disciplinado e não me atrapalha, né? Não me atrapalha eu ir lá e fazer a minha performance, seja lá qual for a minha performance como professor. O estudante criativo, e não o caladinho, disciplinado, ele vai precisar de um ambiente diferente, né? Ele vai precisar de um ambiente onde ele pode se mover, né? Onde ele pode se comunicar, onde ele tem autonomia para organizar o seu trabalho, né? Estruturar alguma coisa que seja efetivamente sua. Ele precisa encontrar oportunidade para fazer diferentes formas de participação, né? Pela escrita, pela fala, pela escuta, as diferentes formas, né, em que o sujeito pode se expressar, né, elas precisam estar presentes no contexto da sala, né, da sala de aula, da escola, e aí entendemos sala, né, não só como as quatro paredes, né, mas como o uso, né, do espaço escolar e dos espaços de apoio à escola, né, de forma a promover a educação pela pesquisa. E vai ter momentos também, e aí a ideia aqui não é, né, criar o caos, mas manter a autoridade, né, do professor, né, e a hierarquia necessária para aquilo que é necessário efetivamente, né, e não como um princípio que torna o aluno um sujeito subalterno, porque também vai ser necessário os momentos de silêncio, os momentos de disciplina, os momentos de atenção, né, então nada disso é necessário, né, deve-se abrir mão. Mudar o tempo de duração das aulas, né, será que é possível trabalhar desafios em que você permita ao estudante pensar, buscar, interpretar, elaborar, propor soluções em aulas de 50 minutos? Será que elas são possíveis de serem executadas em aulas de 50 minutos? Será que a coisa da disposição das cadeiras também é a melhor forma de criar esse ambiente participativo? Agora, o fato aqui não é ter receita pronta, mas é ter um objetivo, é saber onde se quer chegar e fazer com que a sala de aula não seja um empecilho,
especialmente a sala de aula clássica, não seja um empecilho a gente chegar nos objetivos que se quer pensar. Obviamente, no caso das crianças, né, vale esse destaque, né, que as estratégias lúdicas, né, são elementos importantes para atrair a atenção delas. O trabalho em equipe, né, vem aí na esteira disso, né, ele pode ter um problema muito sério. Ele pode ser um problema muito sério, porque no exemplo extremo que a gente coloca, né, muitas vezes o professor pode fazer a opção pelo trabalho em equipe, pela conveniência, né, de corrigir uma quantidade menor de trabalhos, ou por mera cópia, porque sempre que ele foi estudante, uma parte, né, da avaliação era em trabalho em grupo, ou porque ele copia de alguém que ele se relaciona. Então, enfim, as motivações para fazer trabalho em equipe com estudantes podem ser as mais diversas e muitas delas não adequadas ao princípio de educar pela pesquisa. Contudo, o tal do trabalho em equipe, né, que pode descambar para a exploração, né, do outro e aí não formar competência, que pode ser, né, aquele processo em que o estudante um apenas faz tudo, o resto não faz nada. Se há risco de descambar para esse ponto, né, é importante ter a motivação certa para propor o trabalho em equipe. Então, a ideia é que o trabalho em equipe forma competência. Ele forma um sujeito consciente de si, mas também solidário. Ele supera a especialização excessiva, né? A especialização excessiva não dá conta da realidade, né? O sujeito ali isolado, se aprofundando só nos temas que lhe interessam e fazendo sozinho, é muito complexo isso dar conta de uma realidade como um todo. Apesar de que especializar-se é elemento fundamental para gerar qualidade formal e boas entregas. Então, o trabalho em equipe ele permite fazer essa mescla, né, entre o sujeito competente, né, em termos formais, mas que também exercita uma cidadania coletiva, né, se organiza para exercitar essa cidadania e busca como meta para a vida consensos possíveis. Né? É importante a gente ver os estudantes passando por isso, né? Precisando fazer as negociações, encontrando o melhor caminho para propor soluções para os problemas apresentados e fazer isso, né, na forma de negociação, um treinamento fundamental para a vida. Então, mais até do que talvez o tema do trabalho, esse exercício, né, de fazer, de construir os consensos possíveis, de dividir o trabalho, de conjugar, né, a sua argumentação lógica, né, de conseguir expor as suas ideias, as suas preferências para o outro, mas também conjugar, né, essa lógica com um ambiente democrático, né, um ambiente de decisão coletiva, né, isso são competências fundamentais. Aí fica a pergunta, né, se o nosso pressuposto para propor um trabalho em grupo parte desses elementos aqui apresentados, né, e não de outras conveniências, como falei inicialmente, como seriam esses trabalhos em grupo? A ideia aqui não é dar receita, é mais de apresentar essa reflexão. Né? Outro elemento também fundamental e que é o passo inicial de qualquer processo de pesquisa é a iniciativa de procurar materiais. E aqui o alerta, né, que deve-se, né, num processo de implementação da educação pela pesquisa, tomar muito cuidado em dar as coisas ao estudante como receitas prontas. Né? O livro didático pode ter esse efeito nefasto sobre a perspectiva do estudante, né, e até das famílias, né, que esperam isso, né, uma boa aula e um livro didático como referência para o estudante estudar em casa e fazer a prova. E a ideia é que o estudante seja autônomo para pesquisar, seja autônomo para buscar elementos, né, que podem estar no livro didático, mas que devem também estar em outras fontes de consulta. Né? Isso é necessário em qualquer processo de pesquisa, né? Identificar e buscar fontes. Né? Nenhuma pergunta de pesquisa é respondida, né, sem primeiro a gente verificar as fontes que já falaram desse tema, e aí você qualifica o problema, né, com as referências na área daquele tema, nos debates que já existem, você estrutura um pensamento geral a respeito desse tema, um estado da arte, e aí você coleta dados no ambiente social e familiar para verificar o problema, como é que ele se apresenta na sua realidade específica. Então, isso não é
necessário ser feito só no doutorado, isso pode ser feito em qualquer etapa do processo educacional, guardadas as complexidades. Aí é óbvio que vai haver muita diferença em termos da condição socioeconômica dos estudantes, né? Estudantes que vivem é, em condição socioeconômica melhor, escolas, né, que têm condição financeira melhor, vão ofertar uma gama mais ampla de oportunidades para que isso possa acontecer. Mas fica, né, a perspectiva de que o pressuposto por trás de estimular a procura de materiais deve ser o pressuposto essencial de um professor que quer educar pela pesquisa, né, a despeito das diferenças que, né, as nossas desigualdades, né, infelizmente geram no sistema educacional. Outra coisa, né, que é um passo seguinte ao fazer a busca, né, é também desenvolver a capacidade de manejar textos, de copiar os textos, de decorar, de reproduzir. Né? Essa capacidade de fazer tudo isso na busca é uma coisa. Outra coisa é a capacidade de interpretar, né, que tem que ser o passo seguinte. E fazer com alguma autonomia, no sentido de que o estudante vai ser capaz de saber fazer os textos, mas também saber refazê-los. Então, é muito interessante essa ideia de que interpretar é colocar um sujeito no meio do processo transmissivo, né? Não é passivamente. Ele se recusa a ser simplesmente um receptáculo ou um mero instrumento de passagem de um conhecimento, simplesmente aprender e sair por aí repetindo igual um papagaio. O que passa por mim precisa tomar o meu tom próprio, né? Precisa tomar a minha marca pessoal. Precisa ter qualidade, qualidade formal, qualidade política, mas tem que ser reconstruído por mim, porque foi apreendido por mim. Então a interpretação do texto, né, ela supõe esse primeiro passo para um processo reconstrutivo, né? Porque ele participa como sujeito histórico enquanto lê e tenta entender aquilo que está sendo colocado para ele, né? Ele implica estabelecer relações de texto e significado. E aí, ou ele se debruça e compreende claramente, né, aquela única interpretação que está sendo dada, ou ele tenta colocar em movimento as diferentes interpretações, visões de mundo a respeito de um conceito, de uma situação específica, né? É, um, um, uma situação, por exemplo, de dois países em guerra, você vai ouvir, né, na imprensa, na fala dos beligerantes, as mais diferentes perspectivas, né? Os textos, as falas, os vídeos. Quer dizer, a gente precisa se colocar nessa realidade, né? Não simplesmente copiar a opinião dos outros que se colocam enquanto tentamos compreender o fenômeno, mas absorver tudo aquilo e conseguir mobilizar, né, as diferentes ideias e se colocar e colocar sua marca pessoal, né, na sua interpretação. E, efetivamente, a interpretação precisa desembocar na elaboração própria. A gente precisa ser capaz de interpretar e depois expressar, seja na fala, seja no texto, e especialmente no texto, né, tem um valor, né, fundamental quando a gente é capaz de construir textos a partir daquilo que a gente expressa, né, trazer do campo da reflexão e até da fala para o campo da linguagem formal escrita, né, sempre é uma ponte fundamental para conseguir avançar no processo, né, de elaboração própria, né, e que faz parte também. Então, buscar, né, um aluno tratado como parceiro de trabalho, um ambiente de sala de aula frutífero para a criatividade, uma perspectiva correta a respeito do que é o trabalho em grupo, né, e que tipo de competência ele precisa criar, há o direcionamento para que se busque informação e não receber tudo pronto, tudo formatado, e aqui a capacidade também, né, de interpretar a informação e elaborar. Isso, no fim, constitui aquilo que a gente chama de reconstrução do conhecimento. Né? Essas coisas colocadas lado a lado vão trabalhar a nossa defesa, né, de educar pela pesquisa e o cerne dela, que é o questionamento reconstrutivo. Então, o aspecto distintivo do professor do futuro, segundo, né, o nosso autor, é que ele não vai ser a questão da transmissão do conhecimento, né? É a capacidade de conduzir os estudantes à reconstrução. Isso nenhuma máquina faz. Transmitir conhecimento, né,
certamente a gente vai encontrar no futuro aí, né, elementos que vão fazer isso, talvez até melhor do que a gente, né, inteligências artificiais. Então, o professor, o ser humano competente que atua como professor, cada vez mais, né, na perspectiva que a gente apresenta aqui, vai ser necessário a ele ser capaz de conduzir reconstrução para si mesmo, né, e evidentemente para os alunos. Então, para isso, formular e elaborar são as competências centrais. Agora, a gente não pode abrir mão também, né, fazendo que dando devido lugar, né, a importância também desses elementos. Copiar e imitar não quer dizer que tem que desaparecer, né? Eles podem tomar lugar, mas sempre tem que ser considerados de forma preliminar. Algo que você não conhece absolutamente nada, o primeiro passo, evidentemente, é você copiar e você imitar o que outro está fazendo. Mas isso precisa ser passo preliminar. Isso precisa ser o início, né? Precisa ser a primeira escalada num processo de saber fazer. Quem se contenta em copiar e imitar e acha que isso é suficiente, não constrói competência, né? Então, o questionamento reconstrutivo ele vai estar baseado nessas três etapas fundamentais. A busca do material autônoma, né, sem receitas prontas, sem receber tudo formatado, a capacidade de interpretar aquilo que foi dado e, interpretando, a capacidade de formular, de elaboração própria. Tá aí, então, o elemento da autoria, desde dos estágios iniciais da educação básica, a gente precisa investir em autoria, né, que os estudantes possam estar, né, conectados a essa perspectiva de que tem que ser autores. Né? E enquanto são autores do conhecimento que recebem, tornam-se autores de si mesmos, né? Autores da sua própria história, com autonomia e com qualidade, né? Sempre guardando a perspectiva aí da qualidade. Então, enquanto fazemos isso, é o quê? É contraler, reelaborando, né? Sempre com argumentação, refazer as coisas com uma linguagem própria, né? Interpretar com autonomia, né? Reescrever criticamente, elaborar texto próprio, experiência própria, formular proposta contra proposta. Muito possivelmente, se você já foi aí atrás da coisa dos contatos entre neurociência e educação, isso virou uma coisa que né, ganhou aí um destaque nos últimos anos, provavelmente você vai se deparar com coisas assim, né? Que para o cérebro humano, aquilo que que gera mais fixação do aprendizado não é quando você lê ou copia ou só ouve, mas é quando você é forçado a transmitir, é forçado a depurar as informações, né, no seu cérebro e retransmiti-las a outros, né, pela linguagem oral, pela linguagem escrita. Ali a fixação do aprendizado se torna cada vez maior. É exatamente isso que se propõe aqui, né, que não que haja conhecimento novo, né, mas que todo conhecimento que chega precisa ser reconstruído pelos sujeitos autônomos. Então, nesse sentido, né, a gente entra naquilo que podem ser também temas de reflexão para que o professor atue pensando, né, que na sua atuação ele vai trabalhar com a educação pela pesquisa. Né? Que elementos a gente pode trazer aqui para o destaque para falar de educação pela pesquisa? Então, 5 elementos. Mais uma vez, tá o destaque aí, não são receitas, né? Não são prescrições, né? Senão estaremos aqui em contradição com aquilo que efetivamente propomos. Então, 5 pontos de reflexão. Reconstruir um projeto pedagógico próprio, permanentemente reconstruído. Ensaiar os textos próprios. Reconstruir o seu material didático. Assumir e sempre renovar suas mudanças didáticas e, por fim, se inserir em um processo constante de recuperação da competência. Então, vamos a esses elementos. Né? Primeiro, sobre o projeto pedagógico próprio, cabe dizer aqui, né, voltando àquele exemplo nosso extremo, que se o estudante não reconhece no professor alguém que é também autônomo, competente, capaz de autoria, como ele vai constituir isso em si mesmo? Então, é pressuposto básico que as nossas propostas pedagógicas, quando nos deparamos com algum curso, não sejam mera cópia da ideia de outros, né? Não sejam mera... o professor não pode simplesmente pegar um índice de um livro e constituir um curso inteiro, né, de ponta a ponta,
separando, né, o índice daquele livro em elementos, né? Apesar de existirem livros que são efetivamente cursos, né, eles foram propostas pedagógicas elaboradas pelos seus autores. Mais uma vez, a cópia, a imitação, ela faz parte, né, de um processo de questionamento reconstrutivo nos seus passos iniciais. Então, se o tema não é lá muito a praia do professor, não é a especialidade dele, provavelmente vai haver muita cópia, muita repetição, imitação, mas precisa sempre ser o passo inicial da reconstrução de um projeto pedagógico próprio, né, de algo que lhe é próprio, que é a autoria do professor. Por isso você precisa ter as marcas da competência. Né? E, nesse sentido, né, há um perigo de haver autoria ou tanta afiliação que ela vira também uma proposta ideológica, uma proposta à imagem do docente que não admite o questionamento reconstrutivo daquilo que está sendo apresentado. Daí não forma competência no estudante e depois contra a própria competência do professor. Não estou dizendo, né, aqui em momento nenhum que a educação é neutra, né, que ela não tem posição ideológica, longe disso. A neutralidade na educação, né, efetivamente é algo extremamente perigoso, né, enquanto se apresenta, né, porque ela quer negar aquilo que ela né, uma proposta que se apresenta absolutamente neutra, né, ela quer simplesmente negar a sua posição, mas a nossa proposta não pode ser proposta ideológica no sentido de que ela não permite o questionamento e a reconstrução, né? Porque aí ela não gera sujeitos competentes, ela gera fiéis, né? Então, não há conhecimento inovador nesses ambientes fechados, né? Em que eu prefiro alguém que simplesmente reproduz o que eu estou dizendo, ao invés de questionar. O sujeito que questiona e reconstrói com qualidade é o sujeito competente. Então, esse elemento, né, fundamental, né, a ideia não num processo educativo, né, constituir fiéis às nossas doutrinas, mas constituir sujeitos competentes e autônomos. E o próprio sujeito professor, né, enquanto percorre, né, sua trajetória de vida, ele muda o seu projeto. Né? E um sujeito autônomo que sempre reconstrói vai ter o mesmo projeto. A gente vai se deparar com situações, circunstâncias, pensamentos, influências que vão efetivamente ao longo da nossa história modificar ou em grande medida ou, né, em pequenas doses as nossas perspectivas sobre o mundo, a nossa capacidade de interpretar e explicar determinados fenômenos. E nesse sentido o nosso projeto também está em constante mutação. Se estamos mutando, como é que o nosso projeto pedagógico pode se manter o mesmo de 10, 15, 20 anos atrás? Se a disciplina muda, e mudamos com ela, como é que o nosso projeto pedagógico pode continuar o mesmo? É o alerta para o professor que dá a mesma aula há vários e vários anos, né? Impossível. Só que na trajetória de mudança, né, aí voltando nesse ponto da marca da competência, tem que tomar cuidado com os extremos, né? Nem um ecletismo absoluto, em que parece que não tem posição, né? Aí fica superficial a abordagem, né? Impossível o estudante ter que lidar com todas as versões de tudo, com todas as explicações a respeito de qualquer coisa, mas é importante mostrar que há diferentes explicações e versões e que o estudante precisa lidar com elas. Ou a linha dura, né? No sentido de que eu não mostro, né, nenhuma versão além da minha, porque essa não vai produzir conhecimento inovador, ela só vai produzir adesão, né, à minha perspectiva pessoal. E ela também é extremamente perigosa. Então, enquanto mudamos, talvez podemos mudar assumindo com mais força determinadas posições ideológicas ao longo da vida, né, e se manter capaz de argumentar fortemente a respeito delas enquanto trilhamos, né, o nosso trajeto, ele nunca pode ser transformado em um projeto pedagógico, né, que queira como objetivo final gerar adesão do estudante à nossa linha ideológica. Um outro ponto também fundamental, né, para aquele que renova o seu projeto pedagógico é que ele o faça se tornando sem abrir mão de ser um especialista. Muitas vezes a questão do texto, da escrita do texto científico, para alguns professores, especialmente na educação básica, pode ficar restrito à ideia de que isso acontece no ambiente da universidade, quando ele faz ali a passagem pela universidade, ou quando ele volta para uma especialização, para um mestrado. E essa perspectiva afasta o professor de educar pela pesquisa. É necessário, se educamos pela pesquisa, se manter
nessa que é uma tarefa fundamental de quem pesquisa, que é escrever, né? Que é produzir textos que têm marca científica suficiente, né? Garantir para o que a gente está aprendendo constantemente, né, o progresso no nosso questionamento reconstrutivo, né, avançar na teoria, avançar na prática. Óbvio que talvez não dá para ser em tudo. Né? O professor de geografia que atua, por exemplo, em todos os anos do ensino médio, ele vai percorrer todos os temas, né? Ele não vai conseguir, provavelmente não vai conseguir produzir textos científicos e pesquisar e se aprofundar na geomorfologia e na geografia urbana. Talvez isso seja impossível, né, até pelas próprias condições, né, do nosso professor aqui nesse país. Né? Mas é necessário, então, pelo menos nos temas específicos, concentrar esforços, né, para que haja aprofundamento nos temas, né, cursos, leituras, contatos em eventos e se debruçar sobre aquilo que está sendo produzido a respeito daquele tema. Sempre ler, discutir ideias, teorias, paradigmas, desvendar argumentos, ir atrás dos contra-argumentos. E isso, inevitavelmente, gera uma elaboração própria. Né? E que precisa ir para o papel, né? Que precisa se tornar texto, né? Se tornar produção própria. Então, elemento fundamental para o professor no seu processo, né? E agregando isso ao seu projeto pedagógico, sempre está revisitando a teoria pela prática, renovar a prática pelo questionamento da teoria. Então, não deixa de ser cientista, porque é professor de educação básica, não deixa de ser um esforço contínuo, né, de promover reconstrução, né, questionar o conhecimento e reconstruí-lo, né, com autonomia e autoria. E aí isso desemboca, né, linkando as duas coisas, né, o projeto pedagógico autônomo e a escrita contínua autônoma, ela gera material didático próprio. Né, é uma consequência natural. Né, e pensando sempre, e aí o risco do livro didático como receita pronta, né, dele não provocar o que o material didático precisa provocar, né, a criatividade, indicar não todo o conhecimento já estabelecido, né, como se fosse possível um livro didático assim o fazer, mas apresentar pistas argumentativas, instigar o questionamento. Então, tomando o livro didático, né, como uma das fontes de consulta possíveis, e aquilo que o professor sempre produz, né, em termos de material próprio também, material que vai elevar esses elementos aqui, né, a construção do material didático próprio, né, é marca fundamental de um projeto pedagógico próprio. Né. E, efetivamente, quando tem elaboração, né, tem um preparo preliminar. Né, muito ruim chegar para a aula, né, chegar para ofertar um curso simplesmente reproduzindo, né, algum elemento sem algo que tenha sido pesquisado, formulado, elaborado, pensado com cuidado, com antecedência. Né. Então, o professor ele deve ser reconhecido pelo estudante em todo o tempo como um agente também de inovação. Senão, como o estudante vai conseguir constituir esse elemento em si mesmo? Né? Então, a formação de determinadas competências no estudante dependem delas serem também observadas na prática cotidiana do professor. E daí, né, a questão que a gente já colocou na última aula, de transformar a pesquisa em atitude cotidiana. Nesse sentido, quando a gente fala de mudanças didáticas, mais uma vez, longe das receitas prontas. Né? Aqui tem que tomar um cuidado, porque muito do que a gente está discutindo aqui, a gente já viu como né, são várias perspectivas que estão, por exemplo, no texto da BNCC, até na própria crítica, né, a BNCC, isso emerge, várias das coisas que a gente está falando aqui emergem, mas se o docente for atrás de um curso aí, por exemplo, de metodologias ativas, muitas dessas coisas que estão sendo faladas aqui vão aparecer como argumentos favoráveis à aplicação de metodologias ativas. É fundamental mesmo, é importante, é interessante tentar, por exemplo, aplicar aqui uma sala de aula invertida, um ensino por projetos, um Scrum educacional, coisas que vão mudar o ambiente da sala de aula, vão fazer os estudantes ficarem engajados no seu processo próprio de aprendizado. Isso tudo é ótimo e essas metodologias estão aí mesmo para ser exploradas. Agora, elas não podem ser tratadas como panaceia, né? Elas não podem ser entendidas que se você aprendeu uma determinada metodologia, se certificou nela e começa a aplicar, aquilo é a solução para o problema. O nosso compromisso não é em renovar e se colocar num processo de mudança didática
a partir daquilo que a gente achou interessante. O nosso compromisso é com o sucesso do estudante. Então, é necessário não abraçar a metodologia A ou B, mas ter um objetivo claro. Então, é preciso constituir competências com qualidade formal e política. Se a sua opção, se você entendeu que o processo educacional ele não dispensa a pesquisa, então precisa de questionamento reconstrutivo em qualquer método que se aplique. E você faz questionamento reconstrutivo por meio da pesquisa e da formulação própria. Sempre buscando o quê? Qual é o objetivo final? É combater o fracasso escolar. Se a gente aplica uma metodologia e o fracasso continua sendo estabelecido, não vai dar para culpar o estudante, né? Então, o compromisso inegociável de qualquer docente que tente educar pela pesquisa é promover o sucesso, é chegar ao final e conseguir dizer que competências efetivamente foram formadas, né, com qualidade. E por fim, então, né, fazendo aí a amarração disso tudo, né, a ideia básica também é que o próprio professor, ao longo do seu percurso, sempre recupere a sua competência, né? Então, ele produz o seu projeto pedagógico próprio, ele pesquisa, ele elabora, né? E, ao longo do tempo, ele reproduz, ele recupera a competência, porque a própria disciplina, né, ela não pode envelhecer, né? E ela efetivamente não envelhece na medida que o conhecimento avança. A geografia que ensinávamos há 30 anos atrás, a forma de trabalhar os conteúdos, de lançar as perspectivas mudou porque o próprio conhecimento avançou, né? Novas perspectivas foram lançadas, novas metodologias, novas interpretações a respeito dos fenômenos e o professor precisa acompanhar e não envelhecer nem na transmissão do próprio conhecimento, isso demanda atualização permanente, mas nem na sua própria postura como docente, ao entender também que o próprio processo de aprendizado tem demandas renovadas, né? Então, aquele professor que pauta a construção do seu projeto pedagógico no questionamento, né, reconstrutivo e nesse conhecimento inovador, ele se coloca nessa posição, né? E aí vem a sugestão que eu achei interessante ressaltar aqui, até para os sistemas de ensino, né, nem para o professor individualmente, mas até para os sistemas de ensino, é que é fundamental recuperar a competência a partir de cursos mesmo, né, a partir de reflexões, mas não cursos rápidos, né, cursos de longa duração. Sempre é necessário renovar a nossa capacidade de fazer pesquisa, a nossa capacidade de elaborar, de teorizar práticas, e essa última, né, do manejo eletrônico, fundamental também, né? Hoje, depois que a gente passou aí, né, um processo educativo tendo que sobreviver à pandemia da Covid-19 e que fomos forçados a usar esses instrumentos, às vezes muito precários, né, às vezes de forma muito precária para possibilitar, né, que a educação pudesse continuar, né, de uma forma emergencial, a gente viu quanto o manejo eletrônico é fundamental e não dá para combater, né? É necessário incorporar, é necessário fazer com que o uso seja nas bases corretas, né? Então, para os sistemas de ensino, quem sabe, né? Fica essa sugestão que me pareceu muito interessante, se fossem dedicadas, né, 2 semanas a cada semestre para um curso intensivo, né, 80 horas, 2 semanas, 40 horas cada semana, para renovação de competências, né, dentro dessas temáticas, que impacto imenso isso poderia ter, né, sobre a renovação das competências dos professores. E essas 2 semanas, né, no relacionamento com os estudantes, muito pouca diferença faria, né, ao final, né, no resultado final. Então, achei essa proposta muito interessante, acho que vale a pena mencioná-la aqui, né, na conclusão da nossa discussão. Enfim, né, eram esses os elementos, né, acho que reflexões importantes a respeito da atuação com o estudante, da própria visão do professor de si mesmo como profissional competente. E a gente segue nessa discussão ainda na próxima aula, né, e a gente vai entrar aqui, intencionalmente não falei nada aqui de currículo e avaliação, que né, é um tema tão fundamental, né, que a gente vai dedicar uma aula inteira para reflexão sobre isso, tá? Então, a gente se vê na próxima. Muito obrigado.